Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e estou aqui para falar para vocês hoje sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético é constituído pelo conjunto de ossos responsáveis por formar o arcabouço de sustentação do nosso corpo. Ele está dividido em esqueleto axial, constituído pelos ossos da cabeça e do tronco, e esqueleto apendicular, constituído pelos ossos do membro superior e do membro inferior. O membro superior e o membro inferior se unem ao esqueleto axial por meio de cinturas de ligação. A cintura de ligação do membro superior é formada pela clavícula e pela escápula e é chamada de cintura escapular. A cintura de ligação do membro inferior ao tronco é formada pelos ossos do quadril e é chamada de cintura pélvica. O esqueleto axial, pessoal, pode ser dividido nas seguintes regiões: a região da cabeça, o pescoço, a região do tórax, que é uma parte do tronco, a região do abdômen, que é a outra parte do tronco, e a pelve. Então, a região do tronco nós vamos dividir em tórax, abdômen e pelve. A parte posterior da região do tronco é formada por um eixo de sustentação, que é a coluna vertebral. Os ossos dos esqueletos apendiculares do membro superior, que são clavícula e escápula, e os ossos do esqueleto apendicular do membro inferior, que são os ossos do quadril, vão ser estudados numa outra aula separada. Já os esqueletos apendiculares do membro superior e do membro inferior também são divididos em regiões. No membro superior, nós vamos ter a região do braço, a região do antebraço e a região da mão. O osso do braço é o osso húmero. No antebraço, nós vamos ter dois ossos: o osso rádio, que é mais lateral, e a ulna, que é mais medial. Na mão, nós também vamos ter uma subdivisão em regiões: a região do carpo, a região do metacarpo e as falanges, que vão formar os dedos. No membro inferior, nós também vamos ter a subdivisão em três regiões: a região da coxa, a região da perna e a região do pé. Na coxa, nós vamos ter o osso fêmur, formando o esqueleto da coxa. Na perna, nós também vamos ter, assim como no antebraço, dois ossos: a tíbia, que é medial, e a fíbula, que é lateral. O pé, por sua vez, também vai ser dividido em regiões. Nós temos a região do tarso, a região do metatarso e a região das falanges, que vão formar os dedos do pé. A caixa torácica, pessoal, é formada pelas costelas, anteriormente, por cartilagens costais e pelo osso externo. O osso externo é o osso anterior na caixa torácica, que vai receber as cartilagens costais de cada uma das costelas. Posteriormente, a caixa torácica é formada pela região torácica da coluna vertebral. Fazem parte dessa região 12 vértebras, que se unem às costelas por meio de articulações. Nós temos três formas de relação entre o osso externo e as cartilagens costais de cada costela. Isso define
a classificação das costelas. E nós podemos classificar as costelas, por conta disso, em 3 grupos. Nós temos 12 pares de costelas. A primeira costela se liga ao osso externo por meio da sua cartilagem costal. A segunda costela se liga ao osso externo por meio da sua cartilagem costal também. Isso vai valer também para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, até a 7ª costela. Isso faz com que as costelas sejam classificadas como costelas verdadeiras. Por quê? Porque as cartilagens costais de cada uma dessas costelas se ligam diretamente ao osso externo. Já a 8ª costela, a 9ª costela e a 10ª costela vão ter as suas cartilagens costais se ligando à cartilagem costal da 7ª costela. Então, a 10ª costela vai ter sua cartilagem se ligando à cartilagem da 9ª, a 9ª vai se ligar à cartilagem da 8ª e a 8ª vai levando todas essas outras cartilagens se unir à cartilagem costal da 7ª costela. Por conta disso, a 8ª, a 9ª e a 10ª costelas são classificadas como costelas falsas. Elas estão mais distantes do osso externo e por conta disso elas vão conferir uma mobilidade maior nessa região da caixa torácica para favorecer a expansão pulmonar durante a inspiração. As 2 últimas costelas, que são a 11ª e a 12ª, que nós conseguimos observar aqui inferiormente, observem que elas nem apresentam cartilagens costais. Elas flutuam na parede da caixa torácica. Elas são classificadas como costelas flutuantes. Então, revisando, nós temos 12 pares de costelas, dos quais as 7 primeiras são costelas verdadeiras, porque se ligam diretamente ao osso externo. A 8ª, a 9ª e a 10ª são costelas falsas, porque se ligam indiretamente ao externo por meio da cartilagem costal da 7ª costela. E a costela 11ª e a 12ª são flutuantes, ou seja, não se ligam ao externo. Muito bem, pessoal. Um outro osso da caixa torácica é o osso externo. O osso externo tem uma localização mediana e nós vamos dividir o osso externo em 3 partes. A parte superior, que nós vamos chamar de manúbrio do osso externo, a parte intermediária, que é a maior, e nós vamos chamar de corpo do externo, e aqui, inferiormente, vai existir uma projeção inferior do osso externo, que nós vamos chamar de processo chifoide. Processo chifoide. O manúbrio se une ao corpo do externo por meio de uma articulação. Nós vamos estudar essa articulação na aulinha de articulação. Essa região nós chamamos de ângulo do externo, porque ela tem uma angulação aqui no plano frontal. E ela é uma região interessante porque coincide com a fixação da 2ª costela ao manúbrio. Então, a 2ª costela, ela se fixa na linha do ângulo do externo, que é bem a transição do manúbrio para o corpo. Esse ponto é um ponto de anatomia de superfície importante e ele nos ajuda a localizar a 2ª costela e contar as costelas e os espaços costais a partir desse referencial. O manúbrio vai apresentar ainda aqui superiormente uma depressão, que é palpável, nós conseguimos palpá-la aqui na região anterior da nossa caixa torácica, entre as 2 clavículas. Essa depressão nós vamos chamar de incisura jugular. Nós vamos estudar agora, pessoal, a coluna vertebral. A coluna vertebral, pessoal, é formada por um conjunto de vértebras que se superpõem, formando o eixo central de sustentação do nosso corpo. Essas vértebras estão organizadas em grupos
que nós vamos estudar agora. O primeiro grupo fica localizado na região do pescoço, é composto por 7 vértebras e nós vamos chamar de cervicais. Então, a região do pescoço é formada por 7 vértebras cervicais. Na sequência das vértebras cervicais, a coluna vertebral vai apresentar 12 vértebras, que são exatamente aquelas que se articulam com as costelas, que nós vamos chamar de vértebras torácicas. São 12, uma para cada par de costelas. Na sequência, nós vamos encontrar mais 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, que se articulam entre si para formar a região lombar. Então, essas vértebras vão receber a denominação de vértebras lombares. Observem que à medida em que eu me afasto da cabeça na coluna vertebral, essas vértebras vão aumentando de tamanho por conta da quantidade de peso a mais que elas têm que suportar. A última porção da coluna vertebral é formada por um osso chamado sacro, e ele é esse osso triangular aqui, e é resultante da fusão de 5 vértebras, que nós chamamos de vértebras sacrais. Para encerrar a coluna vertebral, vem um pequeno conjunto de 3 a 4 vértebras, que nós chamamos de coxígeas, que também se apresentam fundidas e que são o remanescente da cauda, que na espécie humana evoluiu. Se nós olharmos a coluna vertebral no plano frontal, nós vamos perceber que ela está alinhada ao longo da linha mediana do corpo. Ela não apresenta desvios nem para um lado nem para o outro no indivíduo normal. Porém, se nós olharmos agora numa vista lateral, nós vamos observar que a região cervical apresenta uma concavidade posterior, a região torácica uma convexidade posterior e a região lombar uma concavidade novamente. Essas curvaturas são adquiridas ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo, desde o nascimento até a idade adulta. A curvatura cervical e a curvatura lombar nós vamos chamar de lordose. E essas curvaturas não são originariamente assim ao nascimento. O bebezinho, quando nasce, ele apresenta uma convexidade posterior. E uma convexidade posterior aqui também, tanto na região cervical quanto na lombar, fazendo com que a coluna pareça uma única curva. Porém, ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor, quando o bebê aprende a sentar, sustentar a cabeça, a ficar em pé e a caminhar, essas curvaturas cervical e lombar vão passando por adaptações e inversão da sua orientação no espaço. E no final, passam a apresentar o que nós estamos vendo aqui, uma concavidade posterior na região cervical e uma concavidade posterior na região lombar. Essas curvaturas, como não são curvaturas que o bebê nasce com elas, são adquiridas, nós vamos chamá-las de secundárias. E elas recebem o nome de lordose cervical e lordose lombar. A curvatura torácica, que é exatamente a curvatura com a qual o bebezinho nasce, e ela não muda a sua orientação no espaço, ela permanece sempre assim, convexa posteriormente, nós vamos chamar de curvatura primária. E ela é denominada cifose torácica. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Muito obrigada e a gente se vê na próxima aula.